Cara, vamos lá então. Na época que você estava tocando com o Kleber, né, cara? Isso te abriu algumas portas, você tinha 19, 20 anos ali, e você começou a fazer muita coisa na MK. Para quem não conhece, a MK é uma gravadora do Rio, né, cara? Sim, Que ela teve um protagonismo, ainda é, né? isso, Ainda é relevante, mas ali da década de 90, ano 2000, foi isso. muito forte. Aline Barros, Bruna Carla, Cassiane, Cassiane, Kleber Fernanda Brum, Lucas, Fernanda Brum. Aline, Então, casting enorme, fortíssimo, né? principais artistas, né, evangélicos. E você tocou com o Kleber naquela época. O Kleber sempre foi muito querido ali no ambiente da MK, né, cara? Ele, de certa forma, foi um dos caras que levantou a MK. Sim, E você começou a fazer os shows, né? isso. É, Dos eventos da os MK, eventos da né? MK, mas também Exatamente. gravar com os Exato. produtores. A MK sempre teve um estúdio. Tinha um Tem estúdio. estúdio ainda. Ainda Tem tem, ó. ainda. Rogerinho Vieira, produtor que fez muita coisa. Emerson Nogueira, né? Pinheiro. Emerson Pinheiro, Pinheiro. desculpa, Isso. E, cara, você começou a tocar com esses caras. Você acha que essa porta foi aberta em função do Kleber? Foi, com certeza, com certeza. Eu, na época, a banda do Kleber, assim, era... o pessoal gostava muito, assim, quando a gente tocava, né? O Kleber, eu acho que foi um pioneiro nessa realidade de banda para cantor gospel, né? Porque era muito comum tocar de playback, né? O Sim, sim. cantor. E o Kleber, ele fazia questão de qualquer lugar que ele fosse, ele ia de banda. E isso acabou a gente ganhando uma certa notoriedade Sim. como banda. E o pessoal, assim, talvez o pessoal do comentário possa falar, mas o pessoal gostava muito, assim, achava muito bacana a tocada, a banda em si soava muito bem. E aí a gente começou a ficar assim, as pessoas gostavam demais. E os cantores que até então não trabalhavam com banda, não tinham músicos trabalhando com eles, começou a surgir a oportunidade nesses eventos, tipo Canta, aniversário da rádio, deles chamarem uma banda para poder tocar para os artistas, para ficar todo mundo tocando com banda, né? Sim. Porque aí os principais cantores tinham as suas bandas, mas tinha um ou outro cantor que não tinha banda nenhuma e que ia estar participando do evento, para ele não ficar aí cantando de playback, ia ter uma banda. E aí começou como a gente tocava com o Kleber nos eventos da MK, e o pessoal já gostava muito da gente tocando, e eles já nos conheciam também, e aí a partir dali a gente começou a tocar também. A gente começou a ser contratado para tocar para esses eventos. Sim. E aí a gente tocou um monte, canta a Zona Sul, aniversário da Rádio 93 anos, ali na Parque da Boa Vista, ali também, quando a MK fazia os eventos ali, os cantas ali, a gente fazia também. Então, nessas oportunidades, eu tocava para André Fonte, Pamela, Alex Gonzaga, William Nascimento, na época tinha o Voices, tinha o Grupo Elas. Cara, naquela época ali, década de 90, todos os cantores da época, alguns já não estão mais cantando, já não estão aí na ativa, mas a gente tocou para muita gente ali. E, consequentemente, também, o Kleber também começou a trabalhar produzindo CDs dentro da MK. E Ah, aí, nesse contexto ali, além da gente gravar alguns CDs do próprio Kleber, a gente começou também a trabalhar na produção que o Kleber pegava, auxiliando como direção artística, produzindo e tal. E aí ele usava a banda para fazer esses trabalhos. A gente começou a trabalhar assim. Aí ali eu gravei Coinonia, Alda Célia, gravei William Nascimento, gravei Marina, Exla. Eu fui gravando. você lembra algum CD aparecendo. mais marcante? Talvez algum pra galera que tá assistindo aí que. Assim, eu acho que talvez ali, o da Alda Célia, Voar como Águia, que tem uma música muito bonita dela, Eu Vou Voar como Águia, né? Que foi muito estourada assim, no Brasil todo. Tem solo de Tem guitarra? solo. Eu lembro Ah, até hoje, rapaz, que a gente estava gravando. Ali, esse CD foi um dos primeiros CDs que eu gravei, assim, com pessoas, gente que já tinha um nome, assim, né? Eu lembro que o Kleber chamou, eu fui gravar. E aí essa música, no meio, tinha uma frase, tinha um solinho ali. E eu lembro que o Kleber falou assim, cara, faz aquele solo que você faz, não sei aonde, lá no show. Eu falei, cara, mas... E eu ali, aprendendo, né? Eu falei, cara, como assim? Aí eu lembro que a gente estava no estúdio gravando, o Kleber foi chamado lá em cima, lá na rádio, lá para conversar alguma coisa com a dona Evelise e tal. E eu fiquei lá gravando. O Rogerinho, se eu não me engano,
fez a produção desse CD. E aí, não sei se foi o Rogerinho, não lembro agora. Aí eu lembro que quando ele voltou, eu tinha acabado de fazer o solo. E aí eu fiz uma onda meio com... Era uma coisa, era um fraseado bem simples. E, cara, quando o Cleber voltou, que ele ouviu, ele, põe aí pra eu ouvir. Cara, ele soltou... Ele, rapaz, arrepiou e tal, assim, aquela coisa toda. Mas engraçado, assim, aonde eu vou, que o pessoal sabe que eu gravei esses solos, assim, o pessoal fala, cara, é marcante, assim, a ideia, né? Aquele tipo de você fazer uma gravação que vai marcar... Você queria ser melódico nos solos. E isso foi influência do Luke na minha vida, assim, sabe? Porque o Luke, ouvindo ele tocando e os trabalhos que ele fez gravando com, né, tanta gente... Ele me ensinou muito, ouvindo ele, né, essa ideia da construção do solo, né? Como se fosse um tema. Exatamente, um prelúdio que tem uma coisa exatamente. É porque, cara, isso é uma coisa engraçada. Eu uma vez, quando eu voltei a morar no Brasil, eu almocei com o Marcelo Nascimento, vendi minha guitarra para ele. Oh. uma extrato que eu tinha. Mas ele falou assim, pô, cara, eu tenho uma dificuldade de chamar a galera guitarrista para gravar, porque eu tenho que ficar assoviando pro cara o solo que eu quero que ele faça. Porque os caras vêm com aquele negócio de... Eu não quero isso. Eu lembro dele na época reclamando. Porque nessa fase de 2005 até uns 2000 e pouco, deu uma inundada assim no mercado, a galera querendo fritar demais, né? Deu sim. Eu lembro que quando você começa a ouvir, ou pelo menos pesquisar esse ambiente de estúdio dos caras, e você começa a ouvir as produções e ver os caras gravando, cara, ali você começa a moldar a sua musicalidade, assim, para entender os caminhos, né? Eu sempre gostei muito, muito mesmo de ouvir produções de Nashville, principalmente o pop country, né? Essa onda da Shania, Faith Hill, eu ouvia muito, muito mesmo, por causa de um outro guitarrista que eu sou fãzão também, que é o Dan Huff. E para mim, assim, essa tríade aí, ó, Satriani, Steve Lukather e Dan Huff, são os caras que me influenciaram demais. O Satriani pelo viés técnico da coisa mesmo, de você dominar o instrumento. Virtuosismo. Né? O virtuosismo em si. O Luke pela musicalidade, nesse viés de saber colocar as partes de guitarra. Pra caramba, poxa, né? você saber colocar uma... E como o Toto tem esse viés muito de versatilidade, tá tocando um soul, um funk, a coisa mais, uma balada, às vezes um rock and roll. Então, eles colocar as guitarras, as partes de guitarra, o Lucas me ensinou muito, somente como entrar no solo, sair do solo, o meio, a construção do solo. E eu ouvia demais, né? E meus fraseados acabavam indo muito nessa onda muito melódica, né? E o Dan Huff veio complementar essa ideia do Luke, mas por um viés do estúdio mesmo, da parte criativa do estúdio, do guitarrista, de se colocar num contexto, né, de uma guitarra para servir a música e tal. Então, quando eu tentava fazer minhas gravações para gravar, eu sempre parti nesse princípio mais melódico, né? Eu sempre falo para a galera, cara, solo para mim é você partir por uma ideia melódica, como você falou. Por quê? Porque esse é um caminho, cara, que você entender o público que vai ouvir, porque nem todo mundo que vai te ouvir é um guitarrista. Sim. Né? Eu lembro até hoje que eu tinha um amigo meu, o Robinho, guitarra, tocou com o Marquinhos Gomes e tal. Eu lembro uma vez que a gente sempre esteve junto, assim, parceirão meu. E eu lembro que uma vez, cara, ele chegou para mim e falou assim, ele sempre tocou muito bem instrumental, jazz, esses estilos. E é uma coisa que eu não domino e é uma frustração que eu tenho. E aí, ele chegou para mim uma vez, cara, dessas vezes da gente em casa trocar ideia, figurinha, e ele falou assim, cara, me fala como é que você faz os seus solos, cara. Porque, cara, eu chego lá, cara, toco minha zona lá com o Marquinhos, bicho, pô, entorto e faço o quê. Bicho, o público tá nem aí para mim, cara. Os caras ficam, pô, bocejando, as meninas, as mulheres lá, os homens, ninguém dá moral em nada. Cara, mas, bicho, vi você outro dia tocando com o Kleber. Cara, tu tocou um bend, cara. Pô, o pessoal... e tal. Essa é a realidade que, às vezes, a maioria dos guitarristas, assim, não consegue ter essa consciência que eu acho que é uma consciência musical, né? No sentido do que a música... Sim, entrar dentro da proposta do som. Exatamente. Então, porque os estilos musicais, cada estilo tem a sua linguagem. Sim. E, ao mesmo tempo, você entender, dentro do contexto do arranjo ali, o que você poderia acrescentar com a tua guitarra, né? É um ponto principal nesse aspecto. Nesse quesito aí que a gente está falando,
Eu acho que você saber as suas influências ali para te ajudar musicalmente a te dar um caminho criativo é importante. Eu concordo, cara. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.